Estamos celebrando a festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando Deus cumpre a promessa feita ao profeta Joel: derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. No credo apostólico nós confessamos: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com os seus dons, santificou e conservou na verdadeira e única fé. Que privilégio temos de celebrar esta data tão maravilhosa. Iniciamos o nosso culto cantando. Divino preceptor, mostra-nos o Redentor, faze agora em todos nós poderosa tua voz. Sábio e fiel ensinador, venha a nós com teu favor. Mostra como te adorar, neste culto a Deus prestar. Santo Espírito de Deus, desce sobre nós dos céus, para entoarmos o louvor a Jesus o Salvador. Consolador, verás, toda a escuridão desfaz, no poder da tua luz, e as almas a Jesus. Iniciamos este nosso culto de Pentecostes em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Para o momento da confissão de nossos pecados, nós queremos cantar.
por causa desta confissão feita de forma cantada, como ministro da palavra chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito para este nosso culto maravilhoso de Pentecostes são as palavras do Salmo de número 139, os primeiros 12 versículos. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Até aqui a leitura do introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Novo Testamento, a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 8, 12 a 21. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou
e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: é isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias, eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Até aqui a leitura da epístola. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos conforme João, capítulo 15, versículos 26 e 27, e o capítulo 16, versículos 4b até o versículo 15. Assim diz o Evangelho. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão ao meu respeito, porque estão comigo desde o começo. E Jesus continuou: eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai
e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Até aqui, a leitura maravilhosa do Santo Evangelho. Nas palavras do Credo Apostólico, a confissão em conjunto da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos ilumine agora que queremos meditar em Sua palavra. Palavra do Evangelho, há pouco lido, quando Jesus diz: quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. Em nome de Jesus. Amém. Todos queremos saber a verdade. Não é verdade? Todos queremos saber qual é a verdade. Porém, no mundo de hoje, fala-se muito de que a verdade é algo um tanto relativo ou subjetivo. Isso quer dizer, a verdade é um assunto que cada pessoa tem que decidir qual é a sua verdade. Ou seja,
No mundo de hoje, nesse mundo pós-moderno, não existe aquela ideia, ou não se aceita muito aquela ideia de verdades absolutas. Porém, Jesus diz no Evangelho de hoje, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará a verdade a vocês. O Espírito da verdade do qual Jesus fala no Evangelho é o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus, que nós lembramos neste dia especial de Pentecostes. Diz o relato do livro de Atos que no domingo de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam dentro da casa onde ficavam, lá em Jerusalém, e de repente ouviram um barulho forte de vento, mas não tinha vento, só o barulho. E apareceram de repente coisas semelhantes como chamas de fogo sobre a cabeça deles. E diz o texto de Atos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, naquele primeiro Pentecostes, Deus Pai e Deus Filho, ambos apresentaram à igreja e ao mundo aquele que desde a eternidade já é Deus com o Pai e com o Filho. Aquele que tem cuidado do povo de Deus desde o começo, desde o Jardim do Éden, quando lá se implantou a fé no coração de Adão e Eva, com a promessa de um Salvador que viria no futuro. Ali o Espírito Santo passou a agir no coração humano. Sim, no dia de Pentecostes foi apresentado à igreja e ao mundo aquele que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aquele que opera no coração humano o maior de todos os milagres que Deus pode operar em uma pessoa, que é o milagre da fé. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Vejam, Jesus, ao chamar o Espírito Santo de o Espírito da verdade, ele está declarando sim que o Espírito Santo é aquele que irá conduzir o ser humano a uma verdade absoluta. Não uma verdade humana, mas sim uma verdade que vem do céu, que vem do próprio Deus. E poderíamos perguntar aqui qual é esta verdade absoluta que vem do céu, que o Espírito Santo de Deus revela. Eu acredito que Jesus revela esta verdade no Evangelho de hoje, quando ele cita 3 coisas que o Espírito Santo precisa convencer o mundo. Diz lá no versículo 8 de João 16, palavras de Jesus, quando o Auxiliador, isso quer dizer o Espírito Santo vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, elas têm uma ideia errada a respeito do que é direito e justo, e elas têm uma ideia errada a respeito do julgamento de Deus. Essas 3 coisas. Na linguagem Almeida, revista e atualizada, linguagem mais antiga da Bíblia, diz assim, Jesus diz assim, quando ele, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vejam, o Espírito Santo virá convencer o mundo do pecado. E Jesus continua, por quê? Porque não creem em mim. O interessante nesse trecho do Evangelho é que Jesus ele liga pecado à incredulidade. Nós poderíamos dizer aqui que o maior de todos os pecados é a incredulidade, é a incapacidade humana de crer em Cristo como Salvador. E esta é a situação de todo ser humano por nascimento, o ser humano natural, por si só é incapaz de ligar-se a Deus. Por si só, o ser humano é incapaz de crer. E Jesus coloca a incredulidade humana como o principal pecado. Por que não dizer o pecado? Porque é a incapacidade humana de crer no amor de Deus, de crer em Cristo como Salvador,
É esta incapacidade que condena o ser humano eternamente. O ser humano é condenado por não crer em Cristo como seu Salvador. Por isso, o Espírito Santo necessita vir ao mundo para revelar esta verdade absoluta sobre o ser humano, a realidade sobre o ser humano. O ser humano é, por natureza, incrédulo, incapaz de crer em Deus. Porém, o Espírito Santo não para por aí. Jesus continua no Evangelho. Diz que o Espírito Santo também vem ensinar uma verdade sobre Deus. Diz o texto, o Espírito Santo também virá convencer o mundo, nas palavras de Jesus, da justiça, convencer o mundo a respeito da justiça, porque Jesus diz, vou para o Pai e não me vereis mais. Aqui também é interessante perceber que Jesus liga justiça à sua pessoa. O Espírito Santo vai convencer o mundo da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, Jesus diz. Ele faz a ligação entre justiça e a sua pessoa. É como se Jesus dissesse, o Espírito Santo vai convencer o mundo sobre a justiça porque eu não vou estar mais fisicamente aqui. Porém, a pergunta é, qual é a ligação entre justiça e a pessoa de Jesus? Jesus, aqui, ele não está falando da justiça humana, ou seja, daquilo que os homens, aquilo que as pessoas podem fazer ou deixarem de fazer para se justificarem diante de Deus, para serem aceitos por Deus. Vejam, por causa da incapacidade humana de crer, não há nenhum ser humano que possa se justificar ou se declarar justo diante de Deus, ou ser aceito por Deus por fazer algo, por merecer. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3, 23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Vejam, por essa razão, por Deus em seu amor, não querer a condenação eterna dos seres humanos, é que Jesus Cristo precisou vir ao mundo e fazer justiça em nosso lugar, por nós, nos justificar diante de Deus, nos declarar justos pelo perdão, sem que merecêssemos. Em outras palavras, Jesus veio nos declarar perdoados. Cristo é a nossa justiça diante de Deus. O grito dele na cruz, está consumado, é a declaração de que Deus nos aceita por causa de Cristo e somos declarados justos por causa de Cristo. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3, versículo 24 e 25, mas pela sua graça, a graça de Deus, e sem exigir nada, sem cobrar nada do ser humano, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva. Deus ofereceu Cristo, diz Paulo, como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. E é isto que o Espírito Santo também vem fazer, convencer o mundo de que Deus nos aceita, não porque somos bons ou melhores que outras pessoas, porque somos justos ou nos achamos justos, não. Ninguém é justo diante de Deus. Ele nos aceita unicamente por causa de Cristo, que foi justo e que fez justiça em meu e em teu lugar, carregando os nossos pecados sobre si. Jesus na cruz foi o nosso substituto e ele se tornou também a nossa justiça. Por isso que o Espírito Santo vem convencer o mundo da justiça de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus em nosso favor. É Deus fazendo justiça e nos salvando, nós que não merecíamos. Por fim, além de convencer o mundo do pecado, da justiça de Deus, o Espírito Santo também, conforme as palavras de Jesus, virá convencer o mundo, do juízo,
ou seja, do julgamento de Deus, porque conforme diz Jesus, o príncipe deste mundo já está julgado. Interessante que Jesus não diz que nós estamos julgados. O Espírito convence o mundo do juízo de Deus, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é aquele que acha que manda neste mundo? Nenhum outro senão o diabo, a antiga serpente, como a Bíblia chama também, Satanás, aquele anjo chamado Lúcifer que quis e continua querendo tomar o lugar de Deus, tirar Deus do seu trono. Porém, Jesus diz, ele já está julgado, já está condenado, já está derrotado. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo de que as coisas caminham para um fim, de que haverá um juízo, de que o sonho humano de eternidade não é aqui neste mundo e que todos estarão diante de Deus. E os que são declarados justos pelo sangue de Jesus derramado na cruz, estes estão livres da condenação. Estes não serão julgados, mas já estão salvos. E não serão condenados como o diabo e os seus anjos já estão condenados. Como diz o próprio Jesus, aquele que crê no Filho de Deus não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Esta também é a verdade que o Espírito Santo vem ensinar. Pela fé em Cristo, já estamos salvos. Pois como nos lembra o apóstolo Paulo, em Romanos 8:1, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Veja, querido irmão e querida irmã, esta é a verdade absoluta que provém de Deus através de sua palavra e nos é ensinada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence disso. Nos convence de que somos incapazes de crer. A incredulidade é o pecado. Nos convence de que somos incapazes de nos salvar, de sermos justos diante de Deus, e por isso Deus em Cristo fez justiça por nós e nos declarou justos. E também a verdade de que um dia vamos estar diante de Deus e que já agora podemos ter a certeza de que não seremos julgados porque cremos em Cristo como Salvador. Que esta verdade que vem do céu, que vem do Espírito da verdade, possa cada vez mais ser fortalecida por Ele nos corações de cada um de nós e em muitos outros corações. E possa transformar a nossa vida, nos fazendo sentirmos amados por Deus. Nós que éramos incrédulos, temos em nós agora o milagre da fé e o Espírito de Deus habitando em nós e trabalhando ali em silêncio, nos levando a Cristo, a justiça de Deus, aquele que é a justiça de Deus, e nos preparando um dia para estarmos também eternamente com Deus. Que Deus abençoe e que possamos celebrar este dia de Pentecostes e também agradecer a Deus pelo Espírito que Ele derramou em nós, o seu Espírito que habita em nós desde o nosso batismo. Amém. Ensinador, vem, revela em teu ensino.
Queremos conversar com Deus em oração, agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas sobre nós, bênçãos materiais e bênçãos espirituais, e também pela principal bênção espiritual, que é o próprio Espírito de Deus, que foi derramado em nossos corações e que habita em cada um de nós, e só por Ele é que podemos crer em Jesus como Salvador. Queremos também agradecer pelos aniversariantes, por aqueles que celebram datas especiais, e incluir também aqueles que estão enfermos, em tratamento, aguardando cirurgia. Lembramos aqui Cristiane Maurer, que está em processo de tratamento, Regina Streloff, também em tratamento, Maria Helena Ferreira da Silva, a mãe, nosso zelador aqui da igreja, o José, também a sua nora, a nora do José, que testou positivo para o Covid, e também incluímos todas aquelas pessoas que estão também lutando contra o Covid. Queremos também pedir que Deus ilumine e proteja a dona Dirce Maria Portela, mãe do Delcides, que já está em casa, está se recuperando. Dona Sibila Lick também, nossa irmã Cirlei Gell, nosso irmão Artus Gell, nossa irmã Emir Jacobi, também amiga da Geni Yagnon, Carla Letícia Prestes Oliveira, uma colega que também está precisando de nossas orações. E todos aqueles que lembramos neste momento, você aí em sua casa, coloque agora diante de Deus em oração o nome destas pessoas ou alguma causa, algum pedido e também os motivos de gratidão. Conversemos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos por podermos celebrar este dia, o dia de Pentecostes. Te agradecemos, Senhor, pelo Espírito da verdade que habita em nós, que nos foi derramado desde o nosso batismo. O Espírito que nos convence sobre a verdade sobre nós, a verdade sobre ti e a verdade sobre este mundo. Senhor Deus, que o Teu Espírito continue ali trabalhando em silêncio e sempre nos guiando a Cristo, nos unindo a Cristo, o nosso Salvador. Querido Deus, guarda e abençoa todos aqueles que celebram mais um dia especial, datas especiais, aniversários. Pedimos que continues abençoando e derramando ricas bênçãos sobre todos estes, que possam lembrar que cada dia é um presente Teu e que nada lhes faltará. Querido Deus, guarda a família de cada um de nós. Te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelas pessoas que Tu deste para cada um de nós para estarem aqui ao nosso lado. Que dentro dos nossos lares possamos também ali testemunhar a fé e praticar o amor. Dá-nos paciência, bondade, mansidão dentro dos nossos lares e também com todas as pessoas em nossa convivência. Lembrando-nos de que Tu estás usando cada um de nós como instrumentos Teus de testemunho para levar a Tua palavra e o Espírito Santo a muitas pessoas. Querido Deus, pedimos que abençoes também a todos que estão enfermos, que aqui foram lembrados, e tantos outros que lembramos agora e colocamos diante de Ti. Pedimos que Tu possas cuidar destas pessoas nesta hora e possas também recuperar a saúde delas através da medicina ou de forma direta. E que muitas mãos também possam ser usadas para cuidar dessas pessoas neste momento de fragilidade. Querido Deus, abençoa a Tua igreja espalhada pelo mundo e esta congregação. Abençoa a nossa pátria, o nosso estado, as nossas cidades, aqueles que nos governam. Faça com que as vacinas possam chegar para todos. Querido Deus, nós Te rogamos isto. Tudo isso Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe a cada um nesta nova semana de vida e como é bom sabermos e sermos lembrados na palavra de que o Espírito de Deus habita em nós, trabalha em silêncio, nos unindo a Jesus Cristo pela fé. Como é bom sabermos que Deus está ao nosso lado, que Deus habita em nós, que Deus abençoe a cada um, a família de cada um, na certeza de sua companhia e amor. Fiquem bem. Amém. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, para outras vidas eu ganhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, pois a todos queres tu salvar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, quando aos outros de Cristo eu falar. Santo Espírito, enche a minha vida, para eu com fé testemunhar. Aleluia, aleluia.